Pessoal, boa noite para todos, boa noite para todas. Eu vou só dar alguns minutinhos para os alunos irem entrando na sala, tá? Então, você que já está aqui aguardando uns minutos, por gentileza, um pouquinho só de paciência, que daqui a 2, 3 minutinhos eu já começo concretamente a aula, tá? Vamos só aguardar mais uns minutos para os alunos que estão entrando na sala virtual, tá? Só um minutinho, por favor. Vamos lá começar, gente. Boa noite para todo mundo, todas vocês na prática, né? Vocês que estão no Polo Mucajaí. Ah, o tutor ou a tutora, no caso, tem meninas aqui na sala, está aqui na sala com a gente. Quem que é a tutora de vocês? Oi, gente, está me ouvindo? Boa noite, vocês estão me ouvindo, gente? Fala sim, pode escrever no chat. Meninas, vocês estão me ouvindo? Obrigado. Quem que é a tutora de vocês? Carlota. A Carlota não está entre nós aqui ainda. Tá, muito bem. Gente, então, primeiramente aqui o meu boa noite para vocês.
vocês aqui estão no polo de Mucajaí, do curso de Pedagogia. Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Você está compartilhando a tela aí comigo, que é a página do Ava Moodle, tá legal? Então, boa noite, Caroline, Anne, Rafaela, Natália, Gabriela, Alice, Maitê, Márcia, Kelly, Maria, Jussiara, Ana Valéria e Laura. Eu vou até pedir para você, Ana, Ana Valéria, quando você acessar a sala virtual da nossa aula, acesse usando a sua conta do Google, tá legal? Porque aí você consegue entrar sem aparecer o aviso que talvez você não seja você. Então, sempre use uma conta do Google, preferencialmente a mesma conta que você usou para fazer a matrícula no Swap, tá? Lembrando que Swap é onde aparece a sua matrícula, né? E Ava, que é o que vocês veem, né, na nossa tela, é onde você encontrará o curso. Maitê, você levantou a mão, o que você deseja perguntar? Pode abrir o áudio se você quiser. Pode falar, Maitê. Na verdade, a aula de hoje não é. A aula de hoje é por polo, certo? As informações que eu tenho é essa. Então, hoje é o polo Mucajaí. Ontem foi o polo Boa Vista, né? E, em geral, os tutores, eles acompanham a aula, entendeu? Eles fazem o acompanhamento da aula, eles fazem a chamada, né? Eles controlam a frequência, tá? Então, em geral, os tutores estão presentes durante a aula, tá? Eles fazem esse controle, né? Inclusive, né, transpondo informações ou dúvidas que vocês tenham com relação à disciplina. Então, no caso, a Carlota, ela teoricamente deveria estar aqui conosco, né? Ou talvez esteja em breve entrando aqui na sala, tá? Então hoje é por polo. Então aqui hoje em dia o polo Mucajaí. Se por acaso você não é do polo Mucajaí, aí veja qual é o seu dia e qual é o seu horário, tá? Nós temos aulas dos vários polos, né? De segunda a sexta, perdão, segunda a sábado, sendo que sexta é no período noturno, né? E no sábado é no período vespertino, tá? Então, Maite, por favor, abaixa a sua mão para não confundir com outras pessoas, tá bom? E, pessoal, meninas, vou pedir sempre para você deixar o seu áudio desligado para não atrapalhar aqui, né, a minha fala e cortar, né, a minha fala para as colegas que estão nos ouvindo. Então, por gentileza, mantenham, né, o microfone fechado. E aí, em você tendo alguma dúvida, aperta a tecla da mãozinha, né, para você levantar o braço, que aí eu paro, interrompo minha fala, e você pode digitar ou falar mesmo, né, usar o áudio para fazer a sua pergunta. Eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou olhando para duas telas, tá? Estou olhando para vocês aqui na frente da câmera, e estou olhando para a minha tela do computador, do outro computador aqui do lado direito. Tá? Então, eu estou vendo o rosto assim, né? Não é porque eu estou bravo com vocês. Está baixo? Deixa eu ver se eu aumento mais aqui o som. Eu não consigo ver se está aumentando. O som está aumentando ou o som está diminuindo? Estou apertando aqui o botãozinho. Está aumentando ou diminuindo, não fez diferença. Não tiro o fone e vou direto do microfone. Esse microfone é um pouco melhor, né? Está baixo? Ai, meu Deus, você está aumentando. Melhorou, melhorou, piorou, piorou. Por favor, me dá um feedback que eu não consigo. Eu estou com o meu áudio fechado para não dar eco. Se eu abrir, vai dar microfonia. Teoricamente, estou aumentando aqui. Melhorou? Então, tá bom. Então, meninas, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Que bom. Eu vou falar com vocês sobre, primeiramente, a nossa página no AVA. Então, eu vou começar a mostrar aqui no AVA, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui comigo a página do AVA, onde está o nosso conteúdo da disciplina de leitura e produção de texto. Tá legal? Então, rapidamente eu vou me apresentar, como vocês já viram. Meu nome é Fabiano, eu sou professor aqui do IFRR, eu sou lotado aqui no campus CBV, do campus Boa Vista.
Eu dou aula de língua portuguesa e língua estrangeira, língua inglesa no caso. Eu sou formado em letras, com pós-graduação em língua inglesa, mestrado em linguística aplicada, e como vocês devem ter notado pelo meu sotaque, eu não sou de Boa Vista, não sou do estado, eu sou de São Paulo, tá? Estou aqui há mais ou menos 2 anos no Instituto Federal, e vou trabalhar com vocês a disciplina de leitura e produção de texto. Essa disciplina, gente, é uma das iniciais, porque vocês vão ter que, mediante um curso de graduação, que ler bastante e escrever bastante, naturalmente. Não tem como você passar pela graduação sem fazer ambas as coisas, tá bom? Então, é importante o seguinte, essa disciplina aqui é para nós desautomatizarmos a sua concepção de leitura. A gente fica muito no automático, né? A gente lê, né, diariamente tantas coisas e nós não refletimos sobre o que é leitura, né? Passa despercebido. E nós, né, já fazemos isso há, sei lá, décadas, né? Somos leitores já há muitos anos. Então nós vamos repensar um pouco o que é a leitura e, naturalmente, produzir alguns textos. Na prática, os textos que vocês produzirão são textos do gênero resumo. Eu já falarei sobre isso, tá? Com vocês. Então, eu vou aqui, ó, para minha tela, eu vou baixando aqui a sala no Ava, para você seguir comigo. Então, aqui tem a apresentação sobre mim, o meu currículo Lattes, um fórum, que quando eu quero colocar um aviso geral para todos os polos, eu escrevo um aviso aqui, né, para lembrar vocês, por exemplo, a data de entrega de exercício, etc, etc. Então, eu boto um aviso que fica nesse fórum, tá legal? Logo abaixo, eu tenho os links das aulas síncronas de todos os polos. Vocês vão receber, ou já receberam, né, os links do Google Meet dos seus respectivos polos. Eu não recomendo que você abra aqui a página para procurar o seu link, porque aí tem todos os links. Né? É um backup, né? Um reservatório de links. Então, se por acaso alguém precisar de um link, eu consigo abrir aqui e achar. Mas eu não recomendo que você faça isso, porque senão você vai, né, se perder e talvez entrar no link errado. Tá bom? E aí sim, começamos todas as nossas aulas, tá? No caso aí da unidade 1. No caso que a unidade que nós começaremos agora, que é a análise de textos orais escritos, né? O que são textos verbais ou não verbais. Já falarei sobre isso que é daqui a pouquinho. O que tem de material didático? Tem esses slides, no caso, o slide, né? Da unidade 1 que eu abrirei com vocês. Então, aqui, no caso, tem as competências, né? Que é o que se espera que você aprenda. É muito importante, gente, vocês atentarem ao fato que aqui há alguns materiais de apoio. Qual que é o material de apoio? São as videoaulas que eu escolhi para vocês. Eu peguei algumas videoaulas disponíveis no YouTube, de professores, é claro, não é nada de youtuber, pessoas que não têm capacitação, mas pessoas que entendem o assunto, para que você, terminada a aula ou anteriormente à aula, ficou com alguma dúvida, quer se lembrar de alguma coisa, já passou o nosso encontro, esses vídeos vão te ajudar, tá? Acho que a câmera está horrível para enxergar. Tá? Então, esses vídeos te ajudam no pós-aula, no pré-aula, porque nós temos só esse encontro, né? Essas 2 horas. E aí, terminou a aula, você entendeu. Ah, entendi tudo que o professor queria me dizer, né? Que eu aprendi tudo. Mas chega em algum momento, você tem que ir lá fazer a atividade. E na atividade te deu uma dúvida. Nossa, o professor Fabiano falou mesmo? Bom, se você ficou com dúvida, né, se você não lembra, enfim, de contas, né, natural, você recorre à videoaula. A videoaula é um reforço. Então, se você tiver com alguma dúvida, tá? Se você assistiu a aula, mas não está lembrando de alguma coisa, volte aqui na página, acesse a videoaula, que ela vai te ajudar a relembrar, tá? Aí terminou a unidade 1, nós temos a sua primeira atividade, que era no formato tarefa. Ela é para ser entregue no dia 8 de dezembro. Ah, mas eu perdi um dia, né? Acabei entregando no dia 9 de dezembro. A atividade vai fechar? A atividade ela vai me bloquear porque eu perdi a data? Não, não, tá? Não, ela não vai bloquear porque ela não tem data de fechamento. Tá? Ela está aberta e ela ficará aberta até o final do curso. Mas é claro que você não vai esperar dia 25 de dezembro
para entregar uma atividade que era para ser feita no dia 8. Tá? Você não vai cometer isso, né? Você fará mediante o processo. Ah, professor, eu quero fazer antes da sua aula. Eu posso? Ah, teoricamente, você pode. Nada te impede de você fazer atividade anteriormente à data da sua entrega, dia 7, por exemplo. Também não, tá? O que eu não recomendo é que você faça atividade sem assistir à aula. Eu não recomendo, mas fica a seu critério. Se você quiser fazer todas as atividades, né, até a próxima prova, né, até a última atividade antes da prova, você pode, não tem problema. Eu só não recomendo. Tá legal? Muito bem. Então aqui eu vou ler com você o que está no enunciado da questão. Poste aqui o resumo que você escreveu sobre a unidade 1, com o seu nome e o polo ao qual você pertence. Então, se por acaso você já acessou aqui o link, você viu que vai aparecer uma folha em branco, e nessa folha terá um cabeçalho. Nesse cabeçalho, você deverá preencher com o seu nome e com o seu polo, hein? Nada de mandar a tarefa, o exercício anônimo, ou sem o polo. Senão o seu tutor ou tutora não conseguirá encontrar sua atividade e você poderá ficar sem nota. Tá legal? É muita gente. São 6 cidades, ou são 8 cidades, acho que são 8 polos. São 6 polos e 8 cidades, se não me engano. É muita gente, são quase 600 pessoas. Não sei, muita gente. Tá? Então não dá para você não se identificar corretamente. Coloque o seu nome e o seu polo. Tá legal? Então preenche o cabeçalho direitinho. Então você clicou aqui, você baixou o arquivo, né, onde você vai digitar a resposta, digitou, lá nesse próprio link, você vai clicar e você vai fazer o upload, né? Você vai carregar do seu computador ou do seu celular a atividade que você fez. Dá para fazer no celular? Dá. Qualquer aplicativo, né, bloco de notas que você tiver no seu celular, você consegue, né, digitar o seu resumo. O único problema é que digitar, né, um texto muito grande num celular nunca é muito confortável. O ideal é você fazer isso com um computador, né? Que é bem mais ergonômico, né? Muito mais confortável de você conseguir. Mas, se você quiser fazer no celular, não te impede. É uma questão apenas de rapidez, cansaço, facilidade, enfim, fica a seu critério, tá? Uma coisa muito importante. Isso aqui, gente, é um resumo. Essas perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês, que eu estou passando o mouse por cima, não é para você copiar as perguntas. Então, por que coloquei, então, se não é para copiar, professor? É para elas te guiarem. Você deve escrever um resumo, e nesse resumo tem que contemplar as respostas para essas perguntas. Então, você vai fazer um texto, né, um parágrafo, melhor dizendo, e nesse parágrafo, que informações que devem estar contidas nesse parágrafo. Aqui, ó, vou até dar um zoom aqui. Ó. Tem que ter as respostas para essas perguntas. Vou tirar aqui, ó, para ficar bem pequenininho, bem grande para você enxergar aqui comigo. Ó. Agora dar um resumo aqui, ó. Agora ficou aqui, ficou até melhor. Ó, opa, ficou melhor. Você vai enxergar com a tela cheia. Ó, baixando aqui, ó. Voltarei para cá. Ó. Agora deu tela cheia, você vai enxergar com mais facilidade. Sobe o computador, sobe. Oh, meu Deus, sumiu. Voltou. Aqui, ó. Então, escreva um resumo que contém as seguintes respostas, mas não precisa e não deve copiar a pergunta. Qual a diferença entre língua, linguagem e fala? Aí você vai escrever no parágrafo. Língua é isso, linguagem é aquilo e fala é tal coisa, tá? Mas sem copiar a pergunta. Tá legal? Segunda pergunta que vai te guiar para responder, para compor o resumo. O que é linguagem verbal, não verbal e mista? Dê exemplo. Linguagem verbal é isso. Linguagem não verbal é aquilo. E mista é tal coisa. Exemplo é esse, exemplo é aquele. Então, você vai usar os seus blocos de nota, o seu Word, o seu Windows para fazer um parágrafo. Não é um questionário. Então, renovo o meu aviso. Não copie as perguntas, não precisa. Faça um parágrafo e nesse parágrafo deve estar contida as informações que contemplam essas perguntas. As perguntas são para nortear
o seu resumo. Não são para ser feitas de maneira de questionário. Tá bom, gente? Todo mundo me entendeu? Escreve um sim aí no chat. Sim, professor. Sim. Se por acaso você não entendeu, também escreva, não entendi. Aí eu explico de novo, tá? E aí, continuando nosso tour pela página, nós temos obrigado pelo sim. Obrigado, meninas. Unidade 2, né, que começará semana que vem. Na verdade, começa e não começa, né? E começa na semana que vem os exercícios, né, porque tem que dividir por unidades. Mas eu falarei hoje, nessa aula, tanto da unidade 1 quanto da unidade 2. Tá? Então, nós veremos hoje duas unidades nessa aula assim, é síncrona, né? Ela não é, ela é síncrona, ela só é à distância. Tá? Então, o que é a unidade 2? Produção e análise de diferentes gêneros textuais, conceito do que é gênero textual. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou ler com vocês, né, também o arquivo, que são os slides da unidade 2, eu lerei com vocês. O que se espera que você aprenda são essas competências e são essas habilidades, tá legal? Vídeos. Se você quiser se lembrar da nossa aula, assista aos vídeos, tá? Eles estão aqui para ajudar vocês, para reforçar, para te lembrar. Principalmente quando vocês estiverem próximos à prova. Porque a prova será no dia 23 de dezembro. Então, que é 23 de dezembro, são aí 18 dias. Talvez você não se lembre do que eu falei hoje na aula de hoje. Né? Eu não se lembre de tudo do que eu falei sobre a aula de hoje. Então, você vai lá, quero estudar para a prova. Como é que eu faço? Releia o seu resumo, releia os slides e assista ou reassista as aulas contidas aqui. Elas te ajudarão a se preparar para a prova, tá? É para te ajudar, para você lembrar. Aí, novamente, na unidade 2, haverá um outro resumo. Todos os resumos valem 10 pontos, são 3 resumos, ou seja, são 30 pontos, tá? Mesma coisa. Vai postar aqui o seu resumo, vai clicar na tarefa, né, nesse link, vai baixar a folha com cabeçalho, você preencherá o cabeçalho, escreverá o seu resumo e fará o carregamento, né, o upload do seu celular ou do seu computador. Tá legal? Preferencialmente até o dia 13. Posso fazer antes? Naturalmente. Eu quero fazer amanhã. E amanhã é dia 5, 6, amanhã é 7. Quero fazer dia 7. Pode, pode. Pode fazer antes, com certeza, tá? Só não faça, aconselho vocês, só não façam antes de ver a minha aula. Mas se quiserem, enfim, não impeço. Né? Nada impede que você faça. Mas é um conselho, tá? E novamente, é para copiar as perguntas? Não. Você vai fazer, você vai compor o seu resumo com as informações que respondam a essas perguntas. As perguntas são guias, tá? O que é gênero textual? Gênero textual é isso. O que é tipo textual? Tipo textual é aquilo. Qual que é a diferença entre eles? Gênero é uma coisa, textual é outra. Muito bem. Com relação à circulação dos gêneros textuais, o que é portador e função social? Portador é isso, função social é aquilo. Exemplo de portador é isso, exemplo de função social é aquilo. Pronto. Você fez o seu resumo. Tá? Claro que eu estou fazendo de uma maneira bem breve, estou falando para você de uma maneira bem simples, tá? Mas é para que você entenda que em um parágrafo bem escrito, tá? Você conseguirá ter todas essas informações condensadas em seu resumo. Muito bem. Semana seguinte, né, na próxima terça-feira, veremos a unidade 3, tá? Que são os usos, os vários usos, né, comunicativos dos gêneros textuais, já que você verá hoje o que são, tá? Então, nós temos aqui o material didático, que é um slide novamente, tá legal? Que é sobre as regras básicas da norma culta da língua portuguesa dentro dos gêneros textuais. Então, nós veremos o que é variação linguística, nós veremos o que é preconceito linguístico, nós veremos a língua, né, nas esferas de comunicação social. Essas videoaulas ajudam novamente a vocês a, se anteriormente à aula, se preparar. Se posteriormente à aula, é para você lembrar do assunto que nós trabalhamos, tá? Depende do momento que você está vendo. Anteriormente à aula ou posteriormente a ela, tá? Não é obrigatório que você assista. Se você não quiser assistir nenhuma delas, tudo bem, tá?
é só uma recomendação, é um material de apoio para você não sentir, né, desassistido, né? É muito complicado fazer aula em AD, porque você tem esse encontro, eu explico, eu comento, tiro dúvida e, né, tchau, desapareço, né? E só me encontrei com vocês numa segunda oportunidade. Então, para você não se sentir desassistido, né, desassistida, sem suporte às aulas, essas videoaulas, perdão, te ajudam, né, a ter esse suporte extra momento de aula, tá? E por último, você terá então, de novo, o terceiro resumo, com entrega programada para o dia 18, que pode acontecer antes do dia 18 ou após o dia 18, tá? Então, vai deixar para o limite do dia da prova. Lembre-se que o seu tutor tem que corrigir. Se o tutor não corrigir só porque você não enviou a tempo, né? O tutor não conseguirá corrigir. Então, não extrapola o tempo. Tá legal? Muito bem. Aqui tem as perguntinhas que eu vou ler para vocês semana que vem. Vamos esperar semana que vem. E aí, posta. E a última unidade, tá? Que é o apoio gramatical, são algumas regras gramaticais básicas da língua portuguesa, como eu falo que são básicas mesmo, tá? São somente o uso da crase, o uso dos porquês e a situação gráfica. Não é difícil, você vai dar conta, tá? Nós comentaremos sobre isso semana que vem. Novamente, slides que te ajudarão a estudar. E a competência, a habilidade, né, que você conquistará após o estudo dessas informações. E principalmente, gente, com relação à gramática, é complicado porque tem regra, né? Ainda que você entenda as regras, talvez você não se lembre delas na sua totalidade. Como é que você vai lembrar de regra da aula de português quando a aula de português estiver acabado? Vídeo aula, tá? Tá fazendo exercício. Nossa, o que é crase mesmo? Eu aprendi, eu entendi, mas eu me esqueci. Assista a videoaula, tá? Coloquei videoaulas bem didáticas, tá? De professores que ensinam com bastante clareza. São vídeos curtos, 5, 15 minutos no máximo, tá? Para você ir direto ao ponto, tá? Então, o caso dividido em duas partes. A acentuação gráfica tem um vídeo aqui, os dos porquês tem um vídeo acolá, tá bom? De novo, não é obrigatório que você assista, é recomendável apenas, tá? E a última atividade parcial que vocês farão, além daqueles 3 resumos, é o questionário. Aí você não vai mandar nada para ninguém. Você não vai escrever nada. É um questionário, né? São questões de múltipla escolha, tá bom? Também valendo 10 pontos. Então, até o dia 23 de dezembro, tá legal? Você tem que acessar esse questionário e responder as perguntas para, né, ter de 0 a 10 pontos. Por quê? Porque a prova vem na sequência, né? A prova inicia-se no dia 23. Como é que você vai fazer a prova se você nem fez os exercícios parciais, que são os resumos e esse exercício que está aí na sua tela, esse questionário que está aí para você ver. Então, faça tudo até o dia 23. Quero fazer dia 22, vai estar aberto? Já está aberto agora. Se você quiser sentar na frente do computador e sair fazendo, você pode. Só que não recomendo, tá? Porque você não assistiu a aula. Mas, de novo, todas as atividades estão abertas. Porque eu sei que, né, a aula não é presencial, nós estamos em EAD, né, estamos à distância. Então, você faz no horário que dá. É um fim de semana, é de manhãzinha, é no fim da noite, né, antes de dormir. Ou seja, você tem essa flexibilidade, que é a parte boa do EAD, de naquele momento que você tem disponível, né, acesso à internet com qualidade, de sentar e de fazer, tá? Então, é por isso que está tudo aberto. Então, nessa possibilidade, né, desses 40 pontos, você usa a sua flexibilidade de tempo da sua rotina. Então, não deixe de fazer. Tá legal? Muito bem. Aí você fez tudo. Espero que tenha conquistado 40 pontos, tá? Chegaremos à última atividade, que é a nossa prova. A prova, ela tem um espaço de tempo de 2 dias para você fazer. Tá legal? E é também um questionário. São questões de múltipla escolha. Sobre o quê? Sobre tudo que nós vimos. O que é linguagem verbal, não verbal, tá? O que é gênero textual, crase, tudo que você viu anteriormente é o que vai cair na sua prova. Tá legal? Então, veja bem, vocês terão 2 dias, até o prazo aqui. O questionário, ele abrirá para você às 0 hora
o dia 23. Tá? Então, no dia 22, virou dia 23, está aberto. Se você quiser sentar aqui no computador da sua casa, à meia-noite do dia 23, você vai conseguir abrir o questionário. Antes você não consegue. Tá? E vai fechar até o último minuto do dia 25 de dezembro. Natal. Eu não recomendo, né? Porque você vai estar lá, né, com sua vida pessoal, amigos, família, né? Mas se você quiser, você pode. Não é uma data muito boa, eu concordo plenamente com você, tá? Mas por conta do cronograma da abertura do curso, que começou ontem, né? No dia 5, é o que dá para ser feito. Tá? Infelizmente, não é o ideal. O ideal é que tivéssemos começado mais cedo, para que essa altura vocês já estivessem fazendo essa prova final, mas o calendário é algo que eu não tenho como controlar. Tá? Eu recebo o cronograma e cumpro o cronograma. Tá? Então, se organize, lembre-se, porque se você não fizer a prova, se você perder, né, por quaisquer motivos, o que vai acontecer? Você vai ficar sem os 60 pontos. E aí você tem, claro, uma segunda oportunidade de, né, rever os seus pontos. Né? Então, não consegui fazer a prova, infelizmente. Ou fui muito mal na prova. Tem exame final para você, né, dar a volta por cima e conseguir ultrapassar a disciplina. Quando que é o exame final? Do dia 26 de dezembro a 30 de dezembro. Então, 26, 27, 28, 29 e 30. Vai ficar aberto para você até o final do dia 30, tá? Até as 23 horas e 59 minutos do dia 30. Mas, de novo, né, é aquela lei de Murphy. Você não vai deixar, né, 11 horas da noite do dia 30 para fazer, né? Porque se você deixar para tão perto, você vai fazer correndo, pode acabar a energia, pode acabar a internet, né? Então, o prazo é razoável, são 4 dias, não é de 5, né? Mas não deixa para a última hora. Se você ficou de exame final, porque você ficou com menos de 70 pontos, 69, por exemplo, né? Ou se você não fez a prova, que valia 60 pontos, não vai deixar para a última hora, porque você vai perder data, você vai perder horário, você não vai conseguir, tá? Então, ficou de exame? Sem estresse, sem preocupação, né? Só reestude, faz aquela revisão, né? Agende na sua vida pessoal, né? Vá para um lugar tranquilo, silencioso, que você possa se concentrar. Não vai fazer na sala da sua casa, com criança correndo, né? Não vá a um lugar barulhento, vá a um lugar onde você possa se concentrar, clica, não adianta você clicar antes, porque está fechado, né? Você tem um cadeadinho aqui para você ver, né? Esse cadeadinho está trancado, né? Você não vai conseguir abrir. Você só conseguirá abrir na data de 26 de dezembro e, se por acaso, né, a sua nota final for 69 para baixo. Se você tirou 70 e tentar abrir o exercício, né? Perdão, o exame final, você não vai conseguir, porque se você tiver 70 pontos, você não abre, né, a atividade. Ela está bloqueada para quem não precisa do exame. Então, não adianta estar curioso, né, para saber o que vai cair no exame se você não está de exame, porque você não vai conseguir nem ver. Tá legal? Então, de novo, se programe, se organize. Dia 26 dia 30 o exame, se precisar, espero que ninguém precise, e principalmente, né, para não ir de exame, fazer a prova final a partir do dia 23 de dezembro, 0 hora, meia-noite, tá? Então, se organize, não deixe para depois, tá? Eu sei que é uma data complicada, mas, enfim, é a data que nós conseguimos ter. Tá legal? Então, eu fiz um tour muito rapidamente pela página do AVA, para eu saber o que tem nelas. Caso você ainda não tenha acessado, recomendo que você acesse, tá? Porque tem que ver se seu login está direitinho, se sua senha entra. Swap é a mesma coisa. Se você não tentou abrir o swap com sua senha, com sua matrícula, né, para fazer o login, faça o quanto antes, tá legal? Não deixa para a última hora. Porque aí você não tentou, né, fazer o login, e a hora que você quiser postar ou ver a sua nota, aí que você vai descobrir que você não consegue. Vão consertar para você, né? Alguém vai correr atrás do suporte técnico para rever a sua senha, seu login, mas para que deixar na última hora, né? Para que deixar para correria? Não faça isso, né? Deixe tudo organizado na sua vida para que dê tempo. Lembrando que são muitas disciplinas, né? Uma depois da outra.
Então, em janeiro, né, já haverá outras disciplinas, e elas vão, né, sucessivamente acontecendo. Então, não deixa acumular problema. Resolva os problemas, né, de maneira proativa. Tá tranquilo, gente? Alguma dúvida de como que está a nossa página aqui do AVA? Preciso de um feedback, tá? Me digam sim, tudo bem, entendemos. Olha, Vânia, a princípio não, tá? A princípio você precisará realmente baixar, fazer um download da tarefa, da folha, tá legal? Da folha que tem o cabeçalho e digitar as suas respostas, tá? Tá bom? Você pode fazer no celular, através de bloco de notas, ou no qualquer computador, né? Através do Word. Tá legal? Por quê? Porque tá, se todo mundo começa a tirar foto e começarem a aparecerem fotos ilegíveis, né? Apagadas, ou que o tutor não consiga fazer a leitura, isso vai causar muito problema. Porque você enviou. Agora, se o tutor não conseguir ler, aí a culpa vai ser do tutor. É complicado, tá? Entendo basicamente a dificuldade técnica, né? De ter um computador 100% logado à internet realmente complicado, tá bom? Mas a orientação que eu recebi é essa, então eu estou transmitindo para vocês, tá? Lembrando, né, gente, nós estamos numa graduação de 4 anos, então recomendo bastante que você se preocupe com o hardware que você usa para assistir às aulas. Para ver a aula, o celular dá conta, tá? Agora, para você fazer atividade, imagina como se tiver que fazer o seu TCC, ser um computador, né? Então, se preocupe com isso, tá? Se tá aí, tem um computador mais ou menos, né? Leva em um técnico, né? Vê se você consegue dar um upgrade aí no seu computador para você usá-lo, porque você vai precisar, né, fazer muitas leituras, digitar muitos textos, fazer trabalhos, TCC, a sua monografia na prática, né? Então se preocupe nisso, porque a médio prazo é uma coisa que obrigatoriamente você precisa para concluir a graduação em pedagogia, ou que é graduação na prática, né? Então se preocupe com esse detalhe. Tá legal? Dito isso, né? Feito esse tour, vamos ao que interessa, tá? Vamos à aula de hoje, que serão as unidades 1 e unidade 2. Então, eu vou parar de, né, projetar o meu rosto aqui, tá? E vou mudar a projeção da tela. Como é slide, eu tenho que ler com vocês, eu vou querer tela cheia. Então, eu não vou querer que o meu rosto, né, atrapalhe, né, a minha leitura. Tá? Então, só um minutinho, por favor, e eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. Só que eu vou compartilhar agora o que está no AVA, né? Os slides que eu tenho no AVA com vocês. Então, vamos lá começar a compartilhar a tela. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Opa! Dá um pulo. Tá abrindo. Só um minuto. Aí, agora sim. Agora é ótimo. Como eu falei para vocês, gente, eu recomendo que você tenha um computador à mão, né? Um notebook, tablet, né? Para fazer os trabalhos. Mas com o celular dá para você acompanhar tudo, assistir as aulas, enfim, anotar. Isso aqui é uma aula, gente. Tudo bem que eu não estou aqui, né? Fisicamente junto de vocês. Mas pega um caderno, né? Um caderno de anotações, anote aí, coloca, né? É como se tivesse uma sala de aula, né? Então você coloca a data de hoje, 6 de dezembro, curso, pedagogia, professor Fabiano, né? Disciplina, leitura e produção de texto, faz aquela coisa bem organizada para depois tudo correr bem. Porque às vezes você pega o celular, senta numa cadeira, né, como se estivesse vendo um vídeo do YouTube ou do Instagram. Só que você vendo um vídeo no YouTube ou no Instagram, você não tem que anotar nada, não é uma aula, é apenas entretenimento. E aqui não é entretenimento, é aula. É uma aula como qualquer outra, só que à distância, né? De maneira assim, síncrona, mas pela internet. Então, anote, porque essas anotações ajudarão vocês lá na frente, tá? Quando você precisar fazer o seu resumo. Então, faz tudo bem bonitinho aí, organizadamente, e tudo dará certo, tá? Então, essa é a nossa primeira unidade. Hoje faremos 1 e 2. Nós veremos aqui o conceito de língua e de que, além de língua, né, o que é linguagem verbal e não verbal.
tá? Lembrando que a nossa prioridade, a gente quer desconstruir a sua visão de língua e linguagem. Porque, como a gente pratica diariamente, muitas vezes pensamos que é a mesma coisa. Ah, eu não falo a sua língua. Nossa, fulano tem uma linguagem esquisita, né? E língua e linguagem acabam parecendo que são sinônimos, mas na prática não são, tá? Então, vamos lá. O que que é língua, o que que é linguagem? Primeira coisa, só existe língua e linguagem porque nós existimos. A nossa língua, a nossa linguagem são criações do nosso cérebro. É a maneira como nós nos comunicamos. É uma criação humana, tá? Animais não têm linguagem ou língua estruturada. Eles o fazem por instinto e não por pensamento, tá? Ah, o meu cachorro fala comigo. Ele, instintivamente, né? Ele se comunica com você, mas ele não é capaz de construir, além daquela capacidade inata, né? Que geneticamente tem o cachorro, o gato, o periquito, a baleia, o golfinho, tá? Tem de se comunicar. Nós, seres humanos, não. Nós temos a capacidade de raciocinar, de pensar e de criar línguas e linguagens próprias, tá? Então, eu sei que ninguém pensa, nossa, eu sei falar porque sou humano. Mas veja, às vezes tem que lembrar que isso que é natural para nós não é natural sempre, né? Nem sempre tivemos linguagem, o ser humano nem sempre foi capaz de se comunicar, né? Desde as eras, né, dos primatas. Então, vamos ao que interessa, tá? O que que é língua? O que que é linguagem, tá? A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. E já a língua é um conjunto de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Poxa, professor, o senhor leu o slide e eu não entendi nada. Então, agora você vai entender, tá? Gente, toda manifestação humana de comunicação é linguagem, tá? Então, você está me ouvindo? É a língua falada, é a minha fala, a que acontece através da língua portuguesa. E você está lendo, está vendo aqui nesse gráfico, opa, ele está meio arisco. Então, ele vai, para você entender, toda manifestação humana de comunicação é linguagem. Dentro da linguagem, eu tenho a língua. Dentro da língua, eu tenho a fala, tá? Então, por exemplo, se eu der um tchauzinho para você na câmera aqui, é língua? Não, é linguagem. Se você vira a pessoa dançando forró, é língua? Não, é linguagem. Se você olhar uma pintura lá da Mona Lisa, é língua? Não, é linguagem. Tá? Porque a dança é uma forma de comunicação do corpo. Tá? A pintura é uma forma de comunicação que não tem palavras, ela tem imagens. Tá? O meu tchauzinho é linguagem corporal. Sabe aquele ditado que o corpo fala? O corpo fala. Né? Você consegue ver se a pessoa está feliz ou triste pela sua expressão facial. Mas alguns animais, muitos, não têm expressão facial, porque não são pessoas, né? Não são seres capazes de pensar. Então, qualquer tipo de comunicação é linguagem. Dentro das possibilidades de comunicação, eu tenho a língua. E nós temos a nossa língua. Nós temos a língua portuguesa. Nós temos as línguas indígenas, Tupi-Guarani, né? As tribos indígenas aqui do estado. Então, a língua é uma organização individual característica de uma sociedade. Temos a língua inglesa, a língua japonesa, a língua germânica, enfim. Cada país, né, tem a sua língua. E dentro da língua, cada um de nós tem uma maneira de falar. Como assim? Cada um de nós tem um modo de falar. Gente, a maneira como eu falo com vocês não é a maneira como eu falo com os meus filhos, por exemplo. Por que não, professor? Você está falando com a gente, você fala diferente? Claro, a situação comunicativa é diferente. Veja, os meus filhos são crianças, então eu falo de adulto para criança. Eu sou pai, eu tenho intimidade. Aqui quem fala com vocês não é o pai, Fabiano, é o professor Fabiano. Isso quer dizer o quê? Perdão. Isso quer dizer o quê? Que a minha fala com vocês é de professor para aluno. Se eu te encontrar daqui a 4 anos
você formada em pedagogia e quiser tirar uma dúvida com a pedagoga Caroline, a pedagoga Caroline não vai falar comigo da maneira como fala com seus pais, irmãos, amigos, familiares, porque tem intimidade. Tá? Então, a fala é uma expressão mais individual. Tá legal? Muito bem. Se tudo é linguagem, o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal? O que é linguagem escrita e a linguagem falada? A linguagem falada é óbvio, né? É aquela que eu faço, né? Usando o meu aparelho fonador. Boca, traqueia, língua, tá? A linguagem verbal e não verbal é que tem um pouquinho de concepção diferente. Você está vendo aqui nesse slide agora um monte de placa. Está vendo? Ó? Semáforos, indicações. E você entende o que está escrito, mas não tem nada escrito. O que está escrito nesse semáforo? Ah, cor verde, cor amarela. Se você vive, né, em sociedade, você aprendeu, sem ter que ir para a escola, que o verde é para seguir, o amarelo é para esperar e o vermelho para parar. Isso aqui uma seta que indica para frente que você pode ir. Que uma seta que indica o lado parar é que você tem que parar. Então, a linguagem não verbal, a linguagem verbal, perdão, é aquela que é baseada em símbolos e não baseada em palavras. Então, a linguagem verbal, não verbal, perdão, a linguagem não verbal, ela é simbólica, porque ela não tem verbo. A linguagem verbal não tem palavra. A linguagem não verbal, ela é baseada em informações que, como você vive em sociedade, e em sociedade a gente, né, troca informação desde criança, você aprende a ler linguagem não verbal. Olha, papai, o semáforo não quer para parar. Mas como você sabe? Que está vermelho. E você para no vermelho, tá? Então, a linguagem não verbal é aquela em que você não precisa dos ícones da língua portuguesa, né? As suas letras, para entender. Então, vamos aos conceitos aqui. Linguagem é todo o sistema linguístico que existe. Linguagem física, corporal, da arte, tá? Então, se eu dançar flamenco, linguagem corporal. Se eu pintar um quadro, linguagem artística. Se eu escrever um livro, é linguagem escrita. Qualquer manifestação humana de comunicação é linguagem. Tudo bem? Língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. Então, a língua portuguesa é um conjunto. A língua tupi-guarani é outro conjunto. A língua inglesa, outro conjunto. Tá? Cada país, cada povo, cada tribo tem sua língua, né, organizada através da sua gramática interna. E a fala, como eu disse para vocês, é a forma pessoal, individual de comunicação. Apesar de todo mundo aqui ser brasileiro, com certeza eu não falo igual a vocês, vocês não falam igual a mim e vocês não falam igual ao outro. Tá? Porque cada um de nós, né, tem um sistema interno de organização. Apesar disso, todo mundo se entende, porque, né, falamos a mesma língua, que é a nossa língua portuguesa. Tá legal? Então, lembre-se, tem uma perguntinha lá para você responder. Qual que é a diferença entre língua, linguagem e fala? Tá? Vamos ver aqui. Linguagem é todo tipo de comunicação humana. Tá? Pode ser linguagem corporal, artística ou linguagem escrita, porque a língua é o conjunto de regras organizadas de cada língua, tá? Assim, organizadas, tá? Então, tem uma estrutura gramatical, com sujeito, verbo, objeto. E a fala é a forma pessoal, individual de expressão. Tá legal? Muito bem. Agora vamos falar da língua portuguesa, que é a nossa língua. Estou falando a língua portuguesa com vocês. Vocês estão me ouvindo agora, tá? Ela pode, claro, estar na modalidade escrita ou oral. No caso aqui, vocês estão me ouvindo, tá oral, estão lendo, está escrito, isso é óbvio, tá? E ela pode ser verbal e não verbal. Já falei para você que o não verbal é aquele que não tem escrita. Se é não verbal que não tem escrita, é porque a verbal tem a língua portuguesa na sua modalidade escrita, tá? Ou seja, ela está organizada através de letras da língua portuguesa, que é uma língua arábica, ocidental, né? Se você for ao Japão, você não vai encontrar essa placa, né? Porque você vai encontrar lá, né, os ícones japoneses de escrito. Então, nessa placa está escrito: atenção, propriedade particular não entra.
Então, eu posso ter uma placa, não só com símbolos, eu posso ter uma placa escrita, com informação lá, né? Organizada de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Essa linguagem é a linguagem verbal. E a não verbal é o seu oposto. Se eu preciso sinalizar alguma coisa e não quero usar palavras porque eu tenho que ter um apelo visual, ou seja, eu não quero que você fique lendo, né? Que você bata o olho e já entenda a informação, sem ler. E as placas, muitas vezes, né, aderem a esse tipo de apelo, o apelo visual, onde você não lê, você reconhece um símbolo. Então, placa de trânsito tem muita linguagem não verbal, símbolo de marcas, né? Você vê, por exemplo, LG, você vê aquele rostinho, né? O rostinho, parece um rostinho, né? De um olhinho, né? Você fala, nossa, isso aqui é LG. Tem está escrito LG, mas vira um símbolo. Símbolo do McDonald's, os arcos dourados, né, no fundo vermelho. Você vê que é o McDonald's. YouTube, você vê aquele símbolo, né, que parece um botão de play. Você vê o passarinho do Twitter, né? Você vê o símbolo do Instagram. Você não lê Instagram. Você bateu o símbolo, né, no ícone, né, do seu aplicativo, você sabe o que é aquilo. Então, o seu celular, provavelmente, né, os ícones são cheios de linguagem não verbal. Então, o emoji que você manda é linguagem não verbal. Naquela carinha amarelinha, né, sorrindo, não está escrito sorriso, mas você entendeu que está sorrindo, triste, feliz, né? Tem uma coleção de emojis no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então, o emoji, por exemplo, né, é um exemplo de linguagem não verbal. Lembre-se que tem um exercício para você fazer o resumo, e ele pede exemplo. Exemplo de linguagem não verbal. Você tem que desenhar uma placa para mim. Você pode escrever exemplo de linguagem não verbal são marcas, né, logotipos, ícones de celular, emoji, né, emoji da linguagem da internet, tá? Então, são linguagens não verbais. Então, tá. Mas para que eu vou usar a linguagem verbal? Para que eu vou usar a linguagem não verbal? Eu vou usar para me comunicar, gente. Tá? A comunicação humana é uma necessidade que nós temos. Nós nos comunicamos a todo tempo. Agora eu me comunico com você, na nossa modalidade de aula. Eu sou o remetente. Vocês são os destinatários. Eu estou num contexto, o contexto escolar acadêmico. A mensagem que eu quero passar para você é a diferença de linguagem verbal e não verbal. Qual canal que eu estou usando? Eu estou usando um canal que é a internet. Nós estamos nos encontrando através da internet. E qual código? É a língua portuguesa. Estou falando em português com vocês e vocês estão lendo e me ouvindo na língua portuguesa. Então, essa estrutura é a nossa estrutura de comunicação. Emitente, destinatário, mensagem, contexto, canal e código. Tá? Para você entender que a comunicação tem estrutura, não ver um negócio muito desorganizado. Tá? E nessa organização comunicativa, tá? Que nós temos entre nós, nesse caso, tá? Nós também utilizamos a linguagem sempre com um propósito comunicativo. E para cada propósito comunicativo, eu vou escolher uma ferramenta. Tá? Então, por exemplo, eu quero mandar uma mensagem, uma mensagem escrita para a nossa tutora Carlota, reclamando que a Maitê não está assistindo a minha aula. Então, a Maitê não está vendo aula, ela não aparece nunca. Eu vou mandar um WhatsApp para ela? Não, porque é uma comunicação oficial. Vou escrever um e-mail, vou usar linguagem verbal. Tá? Então, todo o meu discurso tem que estar contextualizado pelos tipos de mensagens que eu vou usar. Ah, eu vou contar uma piada. Eu vou provavelmente usar o áudio, a minha fala. Eu não vou escrever um e-mail contando uma piada, porque né, piada por e-mail não faz sentido. Tá? Então, toda a informação que é transmitida, ela está através de um contexto de comunicação. Isso é importante vocês começarem a entender, porque nós falaremos sobre isso, né? Situações comunicativas, quando nós virmos a gênero textual, daqui a pouquinho. Tá? Então, se a linguagem verbal é a linguagem escrita, é o que você está lendo aqui comigo no slide, se a linguagem não verbal são símbolos, né, que transmitem informação, que transportam informação, o que é a linguagem mista? É óbvio, é a somatória da linguagem verbal com a não verbal.
Eu posso usar ambas ao mesmo tempo. E elas estão em todo lugar, tá? Elas estão em todo lugar. A gente não presta atenção, né? É natural para a gente, então a gente não tem aquela competência, né, diária de ficar com atenção, né? Nossa, isso aqui é linguagem verbal. Olha, isso aqui é não verbal. Isso aqui é misto, a gente não classifica. Mas, para nós desconstruirmos, né, o que é linguagem, temos que lembrar o óbvio, inclusive que há linguagem mista. Onde você encontra a linguagem mista? Tem placa. Tem placa que está com linguagem verbal, tem placa que está com linguagem não verbal, e tem placa que está com linguagem mista. Então, olha aqui, ó. Aviso, escada. Eu poderia colocar só a placa? Escrito, aviso, escada? Poderia. Porém, quero reforçar a informação, para você não tropeçar ou para você não cair. Então, desenho um homenzinho subindo na escada. Olha, atenção, escada. Não vai cair. Mulher grávida, cuidado, tá? Criança, idoso, toma cuidado, tem uma escada, não pode correr. Então, para reforçar a informação escrita, eu uso a informação não verbal. Vou voltar para cá. O zoom fica perdidinho. O curso para um lado e vai para o outro. Se beber, não dirija. Poderia estar escrito, né, com linguagem verbal, naturalmente, mas eu quero reforçar a informação. E é claro, né, se eu escrever se beber, não dirija, eu não vou botar o desenho de uma árvore, não vou botar o desenho, sei lá, de um passarinho, né, vou botar o desenho, né, uma informação de um carro. Né, eu tenho que ter essa relação de carro, que é o dirigir, com bebida. Né? Ou seja, eles conversam, né? O que está escrito conversa com o que não está escrito. Até já aviso a vocês que tem uma questão na provinha de vocês que pergunta exatamente isso. Qual que é a relação da linguagem verbal com a linguagem não verbal? Gente, eles interagem, tá? Como eu falei, se eu escrevo o nome CLB não dirija, eu vou fazer o desenho de uma, sei lá, uma joaninha. O que é joaninha, né? O que é o passarinho, o que é o peixinho tem a ver com se beber não dirige. Tem que ter uma relação, uma correlação estrita, tá? Então, presta atenção quando tiver perguntas sobre linguagem verbal e não verbal aí na sua provinha, porque tem que lembrar disso. A linguagem verbal com não verbal, elas se interagem. Eles têm esse símbolo, né, proibido com o copinho que faz caipirinha, né, com o carro. Do lado, perigo inflamável. Também, poderia só escrever perigo inflamável sem entender, né, que aquele lugar tem perigo de explosão, né, de combustão. Mas eu quero reforçar. Como é que eu reforço? Com uma imagem que interage com a informação escrita. O que posso, né, chamar para interagir? A imagem de uma chama, né, e em geral uma cor amarela, que dá destaque, né, amarelo com preto, que chama a atenção. Então, ó, no fumo, né, você vai no posto de combustível, você provavelmente vai ver algo parecido, né? No posto de combustível tem muito comburente, tá? Então, em lugares de perigo, eu reforço o perigo não só com a linguagem verbal, com a linguagem não verbal. Então, quando chegar na provinha lá, vamos lembrar do que o professor Fabrício falou. Qual que é a relação da linguagem verbal com a não verbal? É para interagir, é para reforçar, tá? Porque senão não precisaria, né? Ou só escreveria, ou só desenharia, né? Mas eu não quero apenas fazer essa informação simples, eu quero reforçá-la interagindo a linguagem verbal com a linguagem não verbal, através da linguagem mista, tá? Por isso é importante saber que elas andam juntas em muitas vezes. Em propaganda, né? Em histórias em quadrinhos. Opa, acabou, gente. Em histórias em quadrinhos, por exemplo, tá? O pessoal costuma só ler o que está no balão, né? Só costuma só ler o que está lá no balãozinho da história e deixa de lado de ler a expressão facial. Inclusive, se eu não me engano, na prova também tem história em quadrinho. A pessoa lê história em quadrinho, né? E não acha a resposta. Nossa, mas a resposta não está aqui. Eu estou lendo história em quadrinho, não estou encontrando a resposta. E você encontra a resposta quando você lê histórias em quadrinhos, em exercício, em prova, principalmente. Porque você só lê, você não presta atenção no desenho, na caricatura, na concepção de contexto dos personagens, tá? O cartunista, o desenhista, que faz a charge, a história em quadrinho, ele desenha de graça. Ele coloca expressão facial, coloca contexto, né? A roupa do personagem,
o rostinho com a expressão facial do personagem. Tudo isso tem que ser lido. Então, você lê não só o que está no balão, mas também o que está no desenho, literalmente, tá? Então, se tiver história em quadrinho, se tiver cartoon, né, na sua prova, leia o verbal, legal, mas não se esqueça de ler o não verbal, todo um contexto, tá? Então, vamos ver o contexto. A Mafalda, que é a menininha, né, está conversando com o seu colega, eles são crianças. Como é que eu sei que são crianças? Eles são pequenos. Então, isso é importante, tá? Eles estão caminhando. O rapaz é quem faz a pergunta e a Mafalda é quem faz a resposta. E a Mafalda, em geral, ela é muito sarcástica, muito irônica, né? Então, é ela que faz a parte da ironia, é ela que é responsável pelo humor, tá? Então, vamos ler o que a Mafalda vai responder. Primeiro, o rapazinho pergunta: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Será isso, né? A gente tem que lá, fim de ano chegando, espero que 2023 seja melhor que 2022. Tá. Aí a Mafalda responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Qual que é a sacada da Mafalda? Gente, quem faz o nosso ano, melhor ou pior, somos nós mesmos. Ponto. Né? Não faz diferença você passivamente esperar que um próximo ano vindouro, por si só, seja melhor, se você não fizer absolutamente nada, né? Ficar sentado na cadeira, embaixo da árvore, esperando que alguma coisa aconteça de bom para você, é uma expectativa vã, nula. Né? É você quem faz as coisas melhorarem. É você quem faz o ano melhor acontecer. Por isso que eu tenho essa sacadinha, né? É o ano que está esperando, né? Que as pessoas sejam melhores. Melhores em todos os níveis, né? Pessoalmente, profissionalmente, enfim, tá? Porque o menininho traz a crença, a expectativa passiva das pessoas e melhora. E a Mafalda se contrapõe. A expectativa das pessoas ativamente serem mais proativas, né? De fazerem um ano melhor, tá? Então, quando você for ler um cartoon, uma tirinha, leia tudo. O que está escrito, naturalmente, e principalmente o que não está escrito. Muitas vezes a resposta está lá, tá? No não dito, o que não está escrito verbalmente, apenas através da linguagem não verbal. Então, aqui eu trago apenas alguns exemplos, né, se é que você não entendeu ainda, mas eu creio que sim, do que é linguagem verbal, do que é linguagem não verbal. Tá? Então, veja bem, quando você vai a uma palestra, no caso é uma aula, você está ouvindo, né, a minha voz, tá? E está decodificando as palavras, no caso, das minhas expressões, que você não está me vendo, você está só me ouvindo. Tá? E, no caso de uma aula, a comunicação verbal é efetivada através da palavra escrita, da língua portuguesa, tá? E onde é que eu encontro a linguagem verbal? Bom, em diálogos, leitura de livros, revistas, dentre outros, tá? Então, a linguagem verbal, ela predomina porque nós somos seres visuais, tá? Precisamos, né, ter algo para nos dar suporte de compreensão. Então, quase tudo que nós encontramos à nossa frente é linguagem verbal. Se bem que, né, no século XXI, né, vídeos do Instagram, do TikTok, né, esses vídeos virais, trazem informações não verbais. O século XXI, né, tem esse apelo muito midiático, né, muito de imagem. Então, o que não é não verbal? É uma dança. Né? Você vai um vídeo do TikTok, o rapaz está dançando. Você está entendendo, está fazendo uma gracinha, você está compreendendo o contexto. Linguagem não verbal. Tá? Se alguém faz, né, um vídeo viral na internet, sim, fala, mas apenas com gestos, expressões faciais, né? Linguagem não verbal. Tá? Tudo aquilo que você não precisa de palavra escrita para decodificar a informação, para entender um contexto, né? Às vezes tem vídeos virais onde a pessoa não fala nada, é só uma piada, né? E a pessoa faz uma encenação. Se você entender o contexto, o começo, o meio e o fim da história, sem palavras, linguagem não verbal. Tá? Então, chegamos ao final desta unidade 1. Muito fácil, hein? O que é língua? Língua é a organização gramatical de cada idioma, né, de cada língua.
O que é linguagem? É a expressão humana da comunicação, né? Só os seres humanos são capazes de construir linguagem. O que é fala? É a maneira individual que cada indivíduo tem de se expressar através da fala, através da língua. O que é linguagem verbal? São construções na língua escrita. E o não verbal? São construções de comunicação, de linguagem não escrita. O que é mista? É a mistura da linguagem verbal escrita com a linguagem não verbal, simbólica. Exemplo de linguagem verbal: livros, revistas. Não verbal: pinturas, danças, emoji. Emoji é não verbal, tá? Mista: história em quadrinho, propagandas, né? Tem que ter placas, e tem, claro, né, a linguagem verbal e não verbal, tá? Então, acho que nós vimos, abarcamos, né, todas as perguntas desse primeiro, da nossa primeira slide, tá legal? Agora é a hora, tá? Esse momento agora, é importante que dê uma pausa e levanta a mãozinha aí no seu celular, no seu computador, me diga, alguém tem dúvida? Alguém gostaria que eu retornasse a algum dos pontos? Não tenha vergonha de perguntar, hein? Você é aluno, você está aqui para aprender. Se você soubesse isso, você não seria aluno. Tá? Então, faz parte do aprendizado ter dúvidas. Se alguma coisa não ficou clara, tá? Basta levantar a mãozinha aí, eu retomo qualquer uma das informações anteriores. Vamos lá? Tudo bem então, Carolina? Que bom. Quem mais poderia me dar um feedback? Lembra, gente, que nós estamos à distância. Eu não estou vendo vocês, eu não consigo ver o rostinho de vocês. Eu não sei se vocês me entendem, espero que sim, mas eu não sei. Retorno. E você digita aí, tá tudo bem, professor. Ok, entendi. Pode continuar. Senão eu fico sem saber, né? Se eu posso adiantar o conteúdo, adiantar não, dar prosseguimento, vai dizendo, né? Ou não. Ok, Márcia, obrigado. Quem pode me dar um feedback? Publiquei, Natália, obrigado. Quem mais? Tem 25 pessoas aqui, né? Além de mim, é claro. São 29 em total, mas tirando a mim e o tutor, né? Que bom, Raquel. Legal, Rafaela, obrigado. Kelly, obrigado. Legal. Podemos continuar então? Ok, Kyla, obrigado. Está aparecendo informação aqui, não tem graça. Aí, então, legal. Vamos continuar, tá? Então, lembre-se, gente, faça o seu resumo, tá? Primeiro, claro, baixa o texto no cabeçalho do AVA, tá? Digite as informações do resumo com seu nome, com seu polo, envie para o seu tutor. Tá? No caso aqui, para a Carlota. E ela corrigirá, tá? Aí vem sempre aquela pergunta, professor, eu tenho que copiar do slide? Pode. Posso usar as minhas próprias palavras? Pode. Posso misturar as duas coisas, ou seja, copiar um trecho do slide e usar também os meus exemplos? Pode. O que não pode falar, por exemplo, que linguagem verbal é emoji. Você não pode falar que não verbal é um livro de história, né? E que misto é só linguagem verbal ou só linguagem não verbal. Acabei de lembrar, né? Linguagem mista, né? Sabe, meme, onde tem a foto de uma pessoa e uns dizeres escritos, né? Tem vários memes super famosos, né? Mas tem que ter o meme, tem que ter a letrinha, tá? Não pode ter essa imagem. Então, meme, que tem aquela figura da pessoa, mais aquela parte escrita embaixo, né? Que em geral é com finalidade humorística. Memes, os memes da internet são linguagem mista, tá? Então, outro exemplo aí de linguagem mista. Então, pode colocar aí no seu resuminho.
tá legal? Mas só não vai misturar os assuntos, tá? Se escrever errado, né? O seu tutor não pode estar certo no que estiver errado. E cuidado com a língua portuguesa, tá? Acentuação, pontuação, vírgula, tá? É só fazer um parágrafo. Num parágrafo, né, bem escritinho, você consegue contemplar todas as respostas para essas perguntas. Lembrando, novamente, que não é para copiar a pergunta, é só para fazer um parágrafo que contemple, né, as respostas dessas perguntas. Estou me repetindo aqui um pouco, né, porque, enfim, pode ser que você não tenha me entendido, né, tudo 100%. Então, só um minuto agora, que eu vou compartilhar com vocês, tá, segunda, o segundo slide, né, nossa segunda unidade, tá? Então, eu vou abrir outra aqui, só um minutinho, já estou abrindo, unidade 2, unidade CP de leitura e produção de texto. Já vou aqui agora também compartilhar com vocês na tela. Vamos lá, abrir. Ops, cá. Aí, vira para cá. E vamos exibir. Cadê a exibição? Modo de exibição. Não, aqui não está exibindo. Não, aqui. Não. Tinha que usar o modo de exibição e não sei por que não está exibindo. Espera aqui. Não, meu filhinho, não. Não. Ah, porque eu não abri no PowerPoint. Ah, é por isso. Agora, agora, legal. Agora vai. Então tá. Estamos agora na unidade 2. Nós falaremos sobre os gêneros textuais, né? Gêneros textuais e tipologia textual, tá? Então, anota aí, hein? Unidade 2, leitura e produção do texto, mudou um pouco o assunto, na verdade é uma continuidade, né? Mas não é mais linguagem verbal ou não verbal. Nós falaremos agora só da linguagem verbal e vamos entender o que é gênero textual e qual é a diferença entre gênero textual e tipologia textual, tá? Então, primeiramente, o nome gênero textual é um conceito, né, que alguns linguísticos deram para organizar, estruturar, entender, né, como é que alguns nossos textos, qualquer tipo de texto, tá, circula na sociedade. Como é que eu sei que bula chama bula? Como é que eu sei que história em quadrinho chama história em quadrinho, né? Como é que eu sei e você também sabe? Como que nós sabemos as mesmas coisas? Como é que nós, né, digamos, compartilhamos a mesma compreensão sobre os textos que circulam na sociedade? Através do conceito do que é gênero textual. Então, basicamente, né, gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária, tá? E pode ser qualquer texto, desde a mensagem que eu mando para você pelo WhatsApp, até uma dissertação ou uma tese de doutorado. Se está escrito e você, né, sabe de qual, assim, de qual categoria aquele texto pertence, é porque nós temos, né, o conceito de gênero textual. Então, o gênero textual é uma maneira de organizarmos, né, os diferentes textos que circulam na sociedade de maneira comum, né, de conhecimento comum. Então, primeira coisa, não dá para você confundir gêneros textuais com tipos textuais. Não é porque tem a palavra textual no final que as palavras, essas categorias, essas características são a mesma coisa. Não. Elas se retroalimentam. Elas têm a ver uma com a outra. Ter a ver uma coisa com a outra não quer dizer que são a mesma coisa. Tá? Então, principalmente, será disso. Tipo textual e gênero textual são conceitos distintos que se retroalimentam. Tá? O que é tipologia textual? E tipologia textual é a organização
interna dos gêneros textuais. É a maneira de como eles são construídos. Então, vou fazer aqui, né, um exemplo muito básico, né, que eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, né? Você lá na escola, por exemplo, tinha aula de redação, por exemplo, em língua portuguesa. E muitas vezes, né, os professores pediam, olha, gente, nós estamos, né, iniciando as nossas aulas ou voltando de férias, faz uma redação aqui para mim, escreve aí na redação como foram as suas férias. Assim como tinha que escrever a redação, né, com o título As Minhas Férias. E às vezes não fazia nada interessante as férias inteiras, né? Tinha que inventar uma historinha lá para, né, só para colocar na redação que a professora pediu. Só que fazer uma redação com o título Minhas Férias, ela não tem um propósito comunicativo. Você vai fazer, vai entregar para a professora, ela vai dar nota, nem isso, tá? Então é muito complicado, e era muito complicado, a maneira como anteriormente nós abordávamos as funções, né, da comunicação através da escrita. Nós não tínhamos o conceito de ser textual. Na escola, as pessoas mandavam escrever por escrever, a prática é pela prática. Hoje em dia, não. Se você é jovem, com certeza, né, frequentou a escola há pouco tempo, tinha gênero textual lá. Nós estudávamos o gênero romance, os gêneros comunicativos, artigo de revista, crônica, tá? Então, a gente não escreve mais texto pelo texto, tá? Então, o que é tipologia textual? É a maneira como, né, categorizamos a organização, né, as sequências dos textos. E com certeza você já ouviu falar de narração, descrição, interpretação, tá? Esses são os tipos que nós vamos abordar lá para frente. Gênero é uma outra categorização. É o propósito comunicativo, é o contexto de produção, é a circulação social que o texto tem. Então, se eu perguntar para você, o que é gênero textual? O textual é a maneira, né, como você categoriza os textos, por conta dos seus propósitos comunicativos, seus contextos de produção e sua circulação social. Lembrando que tem uma perguntinha para você, né? O que é gênero textual? Está aí a resposta, tá? Então, veja, no século XXI, entendemos que ninguém faz um texto por fazer. Eu, por exemplo, não escrevi um slide por escrever. Tem um propósito aqui? Tem. Então, se eu fosse classificar o que você vê agora, nesse exato momento, o que você está vendo? Qual que é o gênero textual? O gênero textual é slide. É o nome, não? Esse é o nome dele? Então, o gênero textual, slide. Muito bem. Qual que é o propósito comunicativo? Ensinar. Qual que é o contexto de produção escolar? Qual que é o meio, né, de organização de vínculo social? Ele é a internet, né? Ele chega até você através da internet, tá? Então, aqui estou contextualizando o que é um slide. Lembrando, né, que os gêneros textuais, eles são fluidos e mutáveis. Como assim? Os gêneros textuais, gente, são criados ou extintos dependendo da época. Né? Como assim? Exemplo básico. Eu, que sou bem mais velho que vocês, eu usava carta, a carta escrita. E muitas vezes eu fazia carta em máquina de escrever. Se é que você sabe o que é isso, tá? Então, se você tem uma breve lembrança do que é uma máquina de escrever, então eu já peguei máquina de escrever, botei uma folha de sulfite e ficava tec, 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 né? Eu digitava a minha carta, né? Quer dizer, né? Eu datilografava a minha carta, botava no envelope, ia até o correio e postava a minha carta. Hoje, no século XXI, ainda que existam as cartas escritas, ele está mais em desuso do que uso. Eu posso fazer a mesma coisa, carta, no Word, e mandar por um e-mail. Tá? Então, veja bem, os textos, os gêneros textuais, eles podem aparecer ou desaparecer mediante a necessidade da sociedade. Tá legal? Então, lembre-se disso. Os gêneros textuais, eles são mutáveis. Eles podem eles podem mudar a maneira como eles se vinculam com a sociedade. Inclusive o e-mail, né? Electronic mail, o correio eletrônico. Eu posso mandar uma carta virtual para a internet para qualquer pessoa.
não preciso mais do correio físico, tá? Claro que se eu quiser fazer, eu ainda posso, mas raramente, né, alguém precisa. Então, lembre que os gêneros, eles atentam, né, às necessidades de comunicação de sua época. Quem sabe daqui a alguns anos, né, talvez nem slides existam mais, porque talvez já caia em desuso. Então, muito bem. Assim, eu posso dizer, né, para vocês, né, que os tipos textuais são os seus organizadores dos gêneros textuais. Tá? Eu posso ter uma combinação, inclusive, entre eles. Vou passar para o próximo slide, que esse aqui é o slide que vai, perdão, vai tirar essa dúvida. Eu vou dar um zoom para você entender. Vamos só pelas cores, tá? Na cor azul, eu tenho tipo textual. Na cor rosa, eu tenho gênero textual. E eles estão, né, se interligando. Olha o zoom. Quem são os gêneros... Perdão, desculpa. Quem são os tipos textuais? Narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. Ou seja, são os textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e injuntivos. Lembra quando a professora mandava você fazer redação sobre as suas férias? Bom, provavelmente você estava fazendo uma narração. Né, você contava uma historinha, né, de tudo aquilo que você tinha feito ou inventou, né, e fez durante as férias. Então, na escola, antigamente, só se ensinava isso. Narração, descrição, né, dissertação, que é o texto argumentativo, né, e o injuntivo, coitado, nem aparecia. As pessoas aprendiam a escrever os textos, né, apenas pela sua tipologia. Só que isso está totalmente ultrapassado, tá? Ainda que exista, né, e nós precisamos saber da tipologia textual, o que nos interessa mais são os gêneros, porque os gêneros se manifestam através dos tipos textuais. São os tipos textuais que constroem os gêneros textuais, tá? Eu tenho uma pergunta aí, qual é a diferença entre tipo textual e gênero textual? Aí você vai colocar lá, né? E os tipos textuais constroem, né, os gêneros textuais, né? Os gêneros textuais se constroem utilizando-se dos tipos textuais. Como assim, professor? Não entendi nada. Vamos ver aqui alguns exemplos? Olha, tem aqui, ó, gêneros textuais que apresentam essa tipologia. Crônica, romance, notícia, biografia, autobiografia, conto. Então, eu vou pegar um livro. Vou pegar o Dom Casmurro, né? O livro Dom Casmurro, um romance do século XIX, perdão, do Machado de Assis. Ele é um romance. Como que o Dom Casmurro foi escrito pelo Machado de Assis? Ele fez uma narrativa. Ele conta uma história. Vou contar uma história. De quem? Da Capitu e do Bentinho. Eu vou narrar uma história. Muito bem. Então, todo romance é uma narrativa, uma contação de história. Assim como é um conto, assim como é uma crônica, uma biografia. Ah, vou contar da minha vida para você. Eu nasci lá em São Paulo, fiz isso, fiz aquilo, e agora estou aqui em Boa Vista. Eu vou contar, eu vou fazer uma narração. Então, quando você narra alguma coisa, eu posso narrar em outros gêneros textuais, fora esses, pouco provavelmente. Quer ver por quê? Vou voltar aqui para o último, ó. Texto injuntivo. Receita. Vou fazer a narração de uma receita. Gente, se você já algum dia leu uma receita de bolo, ela é dividida em ingredientes, modo de preparo. Ou seja, ingredientes: ovos, açúcar, farinha, leite, trigo. Quero fazer um bolo. Aí coloca lá. Bata os ovos em clara. Despeje a margarina. Bata o leite com a farinha. Despeje o açúcar. No texto injuntivo, eu não tenho uma narração. Não vou contar uma história. Era uma vez você que queria fazer um bolo. Um dia você chegou em casa com vontade de comer um bolo. Assim, você foi lá na padaria, comprou ovos. Não vou contar uma história, gente. Como que eu vou contar uma história no texto, né, chamado de receita? Se eu contar uma história chamada, né, se eu contar uma história de você fazendo um bolo, né, eu quero contar a história da,
da Kelly. Vou contar a história da Kelly fazendo um bolo. Se eu contar isso, não é mais receita. Pode virar um conto. Se virou uma narrativa, não pode ser mais uma receita. Porque nas receitas não tem contação de história. Tem apenas um modo de preparo. Por isso que eu falo para vocês, né? Que são os tipos textuais que constroem os gêneros textuais. Descrição. Cardápio. Se algum dia na sua vida você foi a um restaurante e pegou um cardápio, ele descreve para você todos os ingredientes de um prato X. Ah, eu quero comer um macarrão à bolonhesa. Então, vem lá, um macarrão do tipo tal, com um molho tal, com a carne tal. Eu vou descrever os itens da comida, tá? Então, esses descritivos não contam histórias. Eu não vou ler uma história no cardápio. Ah, eu estou com vontade de, né, ler algo para me entreter. Você vai pegar o Machado de Assis ou o cardápio do iFood, né, com o que tem na pizza que você vai comer. Óbvio que você vai ler o Machado de Assis, não vai ler um cardápio para entretenimento. Não tem história no iFood, tá? Expositivo. Gente, é o que eu estou fazendo agora com vocês, hein? Palestra, aula, texto didático. Eu estou expondo para vocês o que qual é a diferença entre o tipo textual e o gênero textual. É um texto expositivo, estou expondo. Ah, professor, mas está contando, está falando, não é uma narração? Não, gente, porque narração é uma história que tem começo, meio e fim. Né? E aqui a minha aula, sim, ela tem um começo, meio e fim, mas cronologicamente. Eu não invento personagens, eu não invento um local. Né? Era uma vez o professor Fabiano que estava, dia 6 de dezembro, às 8h26 da noite, contando. Não, não é uma história, não tem narrativa, não tem personagem. Tá? Estou expondo para você aprender as diferenças. Tá? Opa, pulou. Opa, volta aqui, tá? Aristóteles. Argumentativo. O que é um texto argumentativo? É onde você tem argumentos, onde você tem ideias, onde você tem que provar um argumento, defender uma ideia. Então, por exemplo, uma tese, um artigo científico. Quando você terminar a graduação aqui em pedagogia pelo IFRR, você vai ter que fazer um TCC, uma monografia, um trabalho de pesquisa. Você vai ter que argumentar em cima de uma tese. Você tem que provar o seu ponto de vista. Por exemplo, o Enem. Se você já fez o Enem, você fez uma redação. E se por acaso você fez uma boa redação, você teve que, né, pegar o tema do Enem e desenvolver um pensamento, uma ideia, um argumento, provar o seu argumento, tá? Com ideias pró e contra alguma coisa. Tá? Então, textos argumentativos são aqueles textos em que você tem que apresentar ideias, discutir ideias. Tá legal? E, por último, o texto injuntivo. Ai, que nome feio, professor. Não é muito bonito mesmo. Texto injuntivo, vem da palavra injunção. Nossa, professor, nunca vou lembrar disso. Vou esquecer amanhã o que é injuntivo. Não vai, não. Por quê? O que é um texto injuntivo? Se algum dia você comprou um remédio na farmácia, você viu que além do medicamento, vem uma bula. Bula de remédio. É um texto injuntivo. Por quê? Porque ele ensina você a dosagem certa, a composição química, o que você pode, no intervalo de quanto em quanto tempo você pode tomar. Então, um texto que te ensina a fazer alguma coisa é um texto injuntivo. Você foi lá, comprou um celular novíssimo. Hoje em dia, né? Ninguém lê, mas vem muitas vezes um manual junto para você aprender a ligar, desligar, trocar bateria, o que não fazer, né? Comprou um computador, veio uma nova instrução. Comprou um brinquedo, veio uma nova instrução. Comprou uma ferramenta, veio uma nova instrução. Comprou um carro, veio uma nova instrução. Manuais que te ensinam a fazer coisas que você pode e não deve, montar e desmontar brinquedos, é texto injuntivo, tá? Então, todo texto que te ensina a fazer alguma coisa é um texto injuntivo. Até propaganda porque ele manda você fazer. Beba Coca-Cola, compre no iFood, tá? São textos que te dão orientações, ensinamentos, são textos injuntivos. Inclusive, né, receita de qualquer coisa.
Que receita que você usa para aprender a cozinhar qualquer prato com texto injuntivo, tá? Então, injunção, argumentação, descrição, narração são os tipos textuais. É a maneira como eles organizam quem? Os gêneros textuais. E o que é gênero textual? Gente, tudo, piada, história em quadrinho, bula, cardápio, tá? Carta, tese, manual de instrução, tudo que você escreve, que você pode caracterizar, que você reconhece e socialmente as pessoas reconhecem, são gêneros textuais. Eu espero que esse slide aqui seja aquele slide em que dá materialidade para a minha explicação. Eu acho que esse slide aqui ele mata, né, basicamente para você a diferença entre o que é tipo textual e o que é gênero textual. Porque tem texto aqui, ó. Os slides, eles explicam, mas talvez os exemplos, né, ou a explicação do slide não são tão facilmente compreensíveis, tá? Aqui nesse slide está falando para você que os gêneros textuais, eles têm uma tipologia, narração, descrição, dissertação, mas podem combinar diferentes gêneros ao mesmo tempo. Como assim, professor? Pode ter mais de um tipo textual no mesmo gênero? Claro que pode. Exemplo, né? Vou pegar de novo Dom Casmurro, a história do Bentinho. É um texto narrativo. O Machado de Assis vai narrar uma história para você. Mas, em algum momento dessa narração, ele para a narração e ele quer descrever o Bentinho. Ele quer descrever a casa do Bentinho. Ele quer descrever a beleza da Capitu. Então, dentro de um texto narrativo, eu posso ter um texto, um pedaço, descritivo. Posso. Porém, há uma hierarquia, né? Os romances podem ter outros textos injuntivos, argumentativos, mas eles são hierarquicamente, predominantemente narrativos, tá? Então, sempre pode ter mais de um gênero dentro do mesmo... Desculpa. Pode ter mais de um tipo dentro do mesmo gênero textual. Só que um que é o mais importante, é o que organiza a maior parte do texto, e um que é secundário, tá? Então, aqui ele fala, né, de um exemplo, né, de uma notícia, que é uma narração, mas pode ter, né, uma descrição de um fato. Né? Então, eu vou contar um acidente. Ah, aconteceu um acidente na esquina aqui do centro cívico. Aí eu vou descrever o carro. O carro que bateu em outro carro era um Corsa. Um dos carros era um Gol azul. Então, eu vou descrever o Corsa e o Gol. Então, eu posso descrever numa narração, mas o texto não deixa de ser narrativo por conta disso. Tá legal? Então, veja de novo. Aqui, nesse slide, professor, o senhor falou muito, eu entendi tudo, mas agora eu quero fazer um resumo. Onde é que eu vou encontrar a diferença, né, entre tipo e gênero textual? Está aqui, ó. Tipo textual é uma categoria da organização estrutural dos textos, dos gêneros. E os gêneros, por sua vez, se classificam com base, né, nas condições de uso, tá? Ou seja, é o uso que eu e todo mundo tem, aí classifica aquele gênero, tá? Eles têm uma função social. Gente, para que serve uma receita de bolo? Para ensinar. Para que serve um romance? Para entreter. Para que serve uma piada? Para divertir, tá? Cada gênero tem uma função. Tipo textual não tem função social. Tudo que eu falo para você, mandar uma criança na escola para fazer um texto narrativo, escreve uma narração aí. Não tem função nenhuma. É mais fácil pedir para que ele escreva um conto, um romance não, né? Uma crônica, né? Ou até mesmo uma receita, né? Criança, vamos aprender o gênero no recipe de bolo. Como é que se dividem as partes que eles compõem? Então, na língua portuguesa, né? No ensino da escrita no século XXI, eu não ensino mais as crianças por tipos textuais. Eu ensino as crianças através de gêneros textuais, a reconhecer e a usar, tá? Então, de novo, se você entender a diferença, veja bem, os gêneros estão ancorados em modelos pré-definidos. Como assim, professor, modelo pré-definido? É simples, eu vou pegar um poema. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Como é que sabe que isso é um poema? Gente, porque tem estrofe, porque tem rima, tá? Porque tem verso. Jamais vai confundir Batatinha, quando nasce,
com, por exemplo, uma tese de doutorado, porque uma tese de doutorado é feita em prosa. Poemas são feitos em versos, tá? Então, a própria estrutura, né, do modelo de todos os poemas, se você aprendeu um poeminha na sua vida, pelo resto da vida você vai saber que um poema, que é escrito em versos, tem um layout, né, uma organização cultural diferente de uma prosa. Se algum dia você viu uma receita, você nunca vai confundir com uma história em quadrinhos. Se algum dia você viu uma história em quadrinhos, você nunca vai confundir com, sei lá, uma monografia da pedagogia, por exemplo. Tá? Então, esses modelos pré-definidos que você aprende, principalmente, claro, na escola, mas também fora dela, é ela que, né, constrói no seu banco, né, de dados, né, interno, né, de memória, de definição do que os diferentes tipos de gêneros textuais. Tá? Então, exemplos de gênero textual. Nossa, tem um monte aqui, ó. Dá um zoom. Artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório, resumo que você vai fazer, resenha, biografia, diário, fábula, ofício, poema, piada e mais um monte que eu não coloquei aqui, tá? Então, se eu falar para você, mentalmente, pense em um poema. Vai pensar naquele, né, naquela estrutura, né? Estrofe, separa, estrofe. Se eu falar mentalmente, fecha os olhos e pensa, história em quadrinho. Na sua cabeça, você vai enxergar uma história em quadrinho. Se eu falar, pensa mentalmente, receita de bolo. Mentalmente, você vê uma receita de bolo. Então, você, né, tem já, né, mentalmente, uma estrutura definindo o que é a diferença, né, estrutural de um gênero para o outro. Importantíssimo agora, porque você vai ter, né, que colocar no resumo o que é portador e o que é função social. Vai estar perguntando para você e você vai ter que dar exemplo. Gênero, eu acho que você já entendeu, né? Gênero é o nome que os textos que circulam na sociedade têm. E eles são divididos por esferas. Por acaso, aqui na área jornalística, eu tenho 3 exemplos. A notícia, a reportagem e o artigo. Nossa, professor, eu pensei que era a mesma coisa. Falei, não, cada um serve uma coisa diferente. Olha aí para você ver comigo a definição do que é uma notícia. O que é uma notícia? É um conjunto de dados que informam as pessoas de um acontecimento inesperado. Caiu um avião no meio da mata. Isso é uma notícia. Tá? Agora, o que é uma reportagem? Não é a mesma coisa. Gênero jornalístico baseado no testemunho direto dos fatos e situações. Então, quer dizer o quê? Que na notícia não tem testemunha. Eu vou contar. Caiu um avião na mata. Contei para você. Aí eu vou chamar alguém. Ó, vou chamar aqui o fulano que viu o avião cair. Se eu tiver um testemunho de alguém contando o relato, vira reportagem. Tá? Então, notícia é uma coisa, reportagem é outra. E o artigo jornalístico? E o artigo jornalístico é um texto em que o autor expõe o seu posicionamento diante de algum tema, né? Qualquer um tema atual. Então, eu, por exemplo, Fabiano, vou escrever um artigo reclamando que está caindo muito avião na mata. E vou reclamar, tá? E, por isso, vou fazer o meu artigo, fazendo uma reclamação. Então, o artigo tem a opinião do autor. Na reportagem, tem o testemunho de alguém. E a notícia é apenas a contação de um fato. Tá? Então, parece a mesma coisa, mas não é. Tá? Tá bom. Mas ainda que sejam diferentes, onde é que aparece a notícia? Onde é que aparece o artigo ou a reportagem, por exemplo? Em diversos possíveis lugares. Então, o que é o veículo? Tem perguntinha para você responder lá no seu resumo, né? Veículo ou portadora é o meio, é o modo, é a forma em que se transmitem as informações. Tá? Como é que chega para você a notícia, a reportagem ou o artigo?
Eu posso ouvir a notícia no rádio, liguei o rádio, no jornal, né? O locutor vai ler a notícia. Eu posso ver notícia na televisão. Na internet, eu posso ler notícia. Pelo YouTube, posso assistir. Posso pegar numa revista, no jornal, as notícias da semana. Então, o portador ou veículo é a maneira, é o local onde eu vinculo o gênero textual. É a maneira como você tem acesso ao gênero textual. A mesma coisa a reportagem. Só que se, por exemplo, o artigo, um texto que o autor expõe em seu posicionamento. Eu não vou ter artigo no rádio, porque o artigo eu tenho que ler, né? E o rádio é a maneira, uma modalidade, né, oral da transmissão de informações. Então, por exemplo, eu não vou conseguir ler um artigo no rádio, porque o rádio eu só ouço, tá? Mas posso ler o artigo na internet, eu posso lê-lo numa revista, eu posso lê-lo em um jornal, tá bom? Então, veículo é o modo, é a maneira como o gênero se vincula na sociedade para que as pessoas tenham acesso. Lembre-se disso, tá? Função social, basicão, é o para que serve. Para que serve o gênero? Para que serve o gênero notícia? Para informar, para divulgar, para comentar fatos e acontecimentos. Para que serve a reportagem? Para obter informações de certo tema ou assunto, transformar o tema em matéria, questionando causa e efeito, interpretando, orientando o leitor. Para que serve o artigo? Para persuadir, eu quero convencer você de uma coisa, né? Para, né, você discutir minha opinião, ter opinião própria ou diferenciar da minha. Então, de novo, o que é a função social? É o objetivo do gênero. Então, para que serve aquele gênero? E o portador, ou veículo, é como o gênero chega para as pessoas na sociedade. Se eu perguntasse aqui, que gênero que você está usando, professor? Gênero agora é o gênero slide. O que é slide? É uma maneira virtual, né, de transportar informações escritas. Qual que é o portador do slide, né? O veículo? Ele é o PowerPoint. Eu uso o PowerPoint e uso a internet, né, para chegar até vocês. Qual que é a função social, né, do PowerPoint? No caso aqui, ensinar. Ensinar língua portuguesa. Tá? Então, gênero é o nome, PowerPoint. Portador, veículo, perdão. Gênero é o slide. Gênero slide. Portador, PowerPoint, internet. É porque eu posso vê-lo só para mim, né? Só para mim no PowerPoint, ou eu posso transmiti-lo através da internet. Função social, ensinar alguma coisa. No caso, ensinar em português. Tá legal? Então, lembre-se que você vai ser perguntado, além do que é gênero e tipologia textual, qual é o que é portador, né? E o que é função social. Aqui eu trago outros exemplos, tá? Aqui há o exemplo da área jornalística, né? Onde eu fiz, né? Eu destrinchei o gênero, o portador e a função social. Aqui não está destrinchado, está como exemplo. Então, aqui no texto injuntivo, né? O texto injuntivo está na área instrucional. Então, o que é a área instrucional? Aquela que te ensina a fazer uma coisa. Quais os gêneros instrucionais que eu tenho? Exemplo, manual, receita, bula, regulamento, regra de jogo. Área literária ou ficcional, quais são os exemplos? História em quadrinhos, conto, poema, peça teatral, tirinha. Exemplo da área científica e pedagógica. Verbete dicionário. Professor, o que é verbete dicionário? Quando você pega o dicionário e procura uma palavra, pergunta lá. A. Artigo definido. Primeira palavra do alfabeto. Determinante. Explica para você no dicionário o que é aquela palavra. Isso é verbete. Uma tese de doutorado, uma dissertação, uma monografia, pertence à área científica. Artigo, resumo, resenha. Então, o resumo que você fará para mim é um gênero que pertence a qual área? Área científica. Qual que é a função social? É resumir, é fazer, né, condensação de informações. Tá? Área jurídica, ata, procuração, carta, declaração, certidão formal, né, atestado, abaixo-assinado, requerimento, contrato, entre outros. Área interpessoal, eu escrevo um recado para você, no pedaço de papel.
deixo lá no seu armário, é um recado. Uma carta que eu faço à mão, área interpessoal. Ou anotações do diário, área interpessoal. Bilhete, né, cartão de Natal, área interpessoal. Área eletrônico, botou aqui o eletrônico digital. Então, se eu mando um e-mail, é um gênero. Se eu tenho um vlog, um videoblog, é um gênero digital. Tem rede social, Instagram, Facebook, é gênero digital. Ambiente virtual de aprendizagem. Nossa, é o que? O AVA. O AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. AVA. A de ambiente, V de virtual, A de aprendizagem. Então, o que você está vendo aqui? O gênero textual, né, que está na internet, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, tudo é gênero. Tudo que tem nome é gênero, gente. Então, nunca esqueça disso, tá? Recado, piada, enfim. Todos os textos que circulam na sociedade que tem nome são gêneros textuais, tá? Então, dito isso, lembra, faço resumo. O que é gênero textual? São os textos que circulam socialmente, né, que tem um contexto de produção e um objetivo, né, de comunicação. O que é tipo textual? É a maneira como se organiza, como se constroem os gêneros textuais. Qual a diferença entre eles? O gênero textual é o texto que circula na sociedade. E o tipo textual são os tipos, né? Que podem ser narrativos, descritivos, argumentativos, injuntivos. Com relação à circulação dos gêneros, o que é portador? Portador é o veículo. Portador é a maneira como o gênero circula na sociedade. É a maneira como alcança as pessoas. E a função social? É o objetivo da existência do gênero. É a motivação da construção, né? Por que eu faço gênero? Essa motivação é a sua função social. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Gênero, piada, é o nome do gênero. Qual que é o seu portador? A piada, ele pode estar na internet, a piada pode estar no rádio, a piada pode estar em jornais e em revistas. Tá muito bem. Qual que é a função social? Divertir, entreter, ironizar, tá? Ou até mesmo criticar, né? Causar, né? Aquele sarcasmo, né? Eu posso fazer uma piada com uma figura pública, eu posso fazer uma piada com um presidente, eu posso fazer piada com uma pessoa famosa, né? Para fazer o quê? Uma ironia. Até pensar, né? Você pode fazer uma piada para as pessoas, né? Tornarem-se críticas, né? Fazer uma piada, com todo mundo ri, mas na prática é uma crítica social, né? Por detrás daquela piada. Enfim, são outras possibilidades, tá? Então, você vai organizar um resumo em formato de parágrafo, e nesse parágrafo devem conter as respostas para essas perguntas. Não precisa perguntar, não precisa copiar as perguntas, tá? Enfim, lembre-se, não copie as perguntas. Pode copiar direto o slide? Pode. Posso... opa, vamos embora. Bom, posso falar com as minhas próprias palavras? Posso, tá? Então, o que você vai fazer? Montar o seu resumo com suas próprias palavras, ou o pessoal adora mandar mensagem para o professor por noturno, né? Tem aluno que não entende que o professor trabalha só no horário comercial. Enfim, mas vamos lá. E não põe o nome ainda, né? Lembre-se, tá? Pode copiar, pode usar suas próprias palavras, pode mesclar, só não pode fugir do assunto, tá? Não vai escrever, né, o que é texto verbal no verbal, a resposta de gênero textual. Tá bom? Isso não pode. Tá legal? Momento agora das perguntas, momento das dúvidas, tá? Quero que vocês digam, né, pode abrir a câmera, pode abrir o áudio, tá? Vou ver feedback agora. Vou cancelar agora a apresentação para saber se vocês estão com alguma dúvida. Vamos lá então, gente? Fala para mim. Estão entendendo? Tiveram dúvidas? Querem que eu repita algum conceito? Olhando para um lado, olhando para o outro. Dá um feedback para mim, por favor, pelo áudio, pela câmera.
Vamos lá, pessoal, preciso de um retorno de vocês, tá? Para a gente poder nos encaminharmos para a finalização da nossa aula. Vamos lá, meninos e meninas. O pessoal pediu um cajá e não pergunta, hein? O pessoal tem que perguntar. Ah, ah, obrigado, Carla. Obrigado mesmo. Que bom que você entendeu. Tudo bom, Ana? Ana apareceu aqui no vídeo pra gente. Tudo bem com você? Tá sem áudio, tá, Ana? Eu não consigo te ouvir. É, a Carlota, né, que é a Carlota que é a nossa tutora, tá sem áudio. Obrigado, Thalita. Ana Valéria, não consigo te ouvir, tá? Márcia, é um pouco diferente porque é uma continuação, né? Basicamente, na aula de um, falamos sobre o que é linguagem, né? Verbal e não verbal. Agora nós estamos falando o que é o gênero, né? A linguagem verbal, nossas diversas manifestações comunicativas, tá bom? Realmente muda um pouco mesmo. Boa noite, professor. Oi, Ana, tudo bem? Agora ouvi. Agora funcionou. Que bom. Nós estamos aqui reunidos no Monte Pan, na escola. Eu vou tentar mostrar para o senhor os alunos. Sim, por favor. Cadê? Olha aí os colegas. Ó. Oi, gente. Bom, que bom conhecer vocês. Deixa eu ver a outra tutora, Cleomara. Olá. Tudo bom? Teomara é tutora. Você é tutora também, Ana? Está. Tutora também, nós somos duas, turma 1 e 2. Ah, turma 1 e 2? Meninas, vocês anotaram. Estamos aqui com a turminha, tá? Muito obrigado, viu? Prazer em conhecer todos vocês. Isso. Vocês anotaram aí na presença dos nossos alunos hoje? Oi? Vocês anotaram a presença dos nossos alunos e alunas hoje? Tá. Nós mandamos no chat, porque não tinha frequência. Ah, E eu fiz uma presencial. Tá. Mas está anotada a frequência de todos hoje, então, né, Ana? Tá, a gente anotou no chat, porque não tinha lista de presença. Tudo bem. Sem Tá. problemas. Era só isso mesmo. Muito obrigado. Onde você está, Ana? Onde você está mesmo? Nós estamos aqui numa escola do município, porque a IE aqui no Mucajaí está em reforma. Então, nós estamos numa escola do Estado, Padre José Montipone. Está com data show ou só no computador? Data show, a gente colocou no data show para os Tá bonito, alunos. então. Agora estou me sentindo um astro de cinema. A gente colocou no data show. Tá bom. Muito prazer, viu, Ana? Igualmente. Felicidade para todos e para todas. Igualmente. Agradeço bastante. Então, meninos e meninas, muito obrigado novamente, tá, pelo encontro de hoje. Lembrem-se de fazer as atividades dentro do prazo para que os seus tutores e tutoras tenham tempo hábil de fazer as correções, tá? Não deixe para a última hora, não é interessante, não deixa tudo acumular porque não é interessante, tá? Vocês aí que estão em casa, já peguem o caderninho de vocês, já começa a fazer uma anotação, né? Fazer já uma estruturinha, né? Do seu resumo para colocar no AVA o quanto antes, tá bom? Obrigado, Rafaela. Muito obrigado. Então, Boa noite a todos. Qualquer dúvida, as alunas aí nos procurem. Isso, manda um WhatsApp para a Ana, tá? Que ela os auxiliará nas suas dúvidas. Nós temos um grupo. Perfeito, muito bem. Excelente. Então, gente, eu agradeço bastante a presença de vocês. Uma boa noite, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Muita saúde para todos e alegria em poder conversar com vocês. Tá bom?
Muito obrigado. Vou encerrar a gravação. Muito obrigado, Maria Ferreira. Vou encerrar a gravação. Boa noite, Natália. E vou fechar a sala, tá? Então, obrigado e boa noite para todo mundo. Até semana